As férias da Fórmula 1 começaram com uma polêmica surpreendente. A FIA está investigando acusações contra Toto Suzy Wolff, que foram veementemente rejeitadas pela equipe Mercedes e pela própria Fórmula 1. A FIA, como órgão regulador da Fórmula 1, anunciou que está investigando a denúncia de informação confidencial passada de um funcionário da FOM para um chefe de equipe da Fórmula 1. A FIA não deu nomes, mas nem precisava. As especulações da mídia que ela diz estar acompanhando já circulam nas redes sociais e a Mercedes notou que claramente houve algum vazamento de informações sigilosas para dar corpo à declaração ambígua da FIA. Isso foi o que levou a apontarem os Wolff como alvos da investigação da FIA e também resultou na divulgação de alegações mais específicas e mais detalhadas sobre eles. Mas ficou claro quem eram os alvos quando a Fórmula 1, a Mercedes e a própria Suzy Wolff confirmaram que eram as partes envolvidas ao emitir respostas contundentes não apenas às acusações, mas também à conduta da FIA. Então, o que dizer das acusações? Sabemos que a FIA está investigando a possível divulgação não autorizada de informações confidenciais a um chefe de equipe e possivelmente vice-versa. Isso inclui Suzy Wolff como chefe da academia de Fórmula 1 e Toto Wolff como chefe de equipe e coproprietário da Mercedes Fórmula 1. A implicação é que as posições de Suzy e Toto criam um conflito de interesses caso informações confidenciais estejam sendo compartilhadas entre eles. Suzy supostamente serviria como um jeito da organização da Fórmula 1 descobrir informações privadas que Toto tem por ser chefe de equipe, e Toto seria informado sobre o funcionamento interno da Fórmula 1. É neste ponto que precisamos enfatizar que os Wolff, a Fórmula 1 e a Mercedes rejeitam todas essas alegações, que até agora se limitam a uma única reportagem na mídia. Antes que tudo viesse a público, muitas partes da mídia, incluindo nós aqui da The Race, estavam sendo questionadas por não cobrir a história imediatamente com base nas alegações iniciais. Quando uma história se espalha dessa forma, nosso trabalho é tentar verificá-la através de nossas próprias fontes. Se não pudermos fazer isso e ninguém estiver falando publicamente sobre a história, não há realmente para onde possamos ir até que algo mude ou a história avance. Além disso, aceitar a história de outro veículo como impecavelmente precisa é muito difícil, e fica ainda pior quanto mais delicada for a informação. Mas tudo mudou na terça-feira à noite. A história de fato avançou quando a FIA anunciou que estava lançando a investigação, e então explodiu quando a Fórmula 1, a Mercedes e Suzy Wolff revidaram rapidamente com declarações muito fortes. Não há nada fora do comum em partes envolvidas se defenderem, mas a forma como tudo isso aconteceu é incomum. Ninguém era obrigado a responder publicamente à declaração da FIA, especialmente considerando que o próprio anúncio dizia tão pouco. Sim, mencionava um chefe de equipe da Fórmula 1 e um membro da equipe da FOM, mas nenhum nome foi citado e nenhum outro detalhe foi fornecido. Se fosse simplesmente uma questão dos acusados saberem que eram inocentes e aceitassem esperar por um processo para provar sua inocência, eles não precisariam tocar no assunto. A temporada de Fórmula 1 acabou. Eles nem precisam se preparar para abordá-lo no próximo fim de semana de Grande Prêmio. É a época perfeita do ano para se manter discreto, se for assim que se quer lidar com isso. Mas o anúncio da FIA não apenas provocou uma resposta, provocou 3 respostas separadas, todas divulgadas rapidamente na mesma noite e todas elas ferozes. A primeira declaração veio da própria Fórmula 1, que mostrou que não há alinhamento entre a Fórmula 1 e a FIA nesse tema. A Fórmula 1 observou que não foi informada do anúncio da FIA com antecedência, destacou sua completa confiança de que as alegações estão erradas e advertiu qualquer pessoa contra fazer alegações imprudentes e graves sem substância. 10 minutos mais tarde, a Mercedes também revidou. Assim como a Fórmula 1, disse que não tinha ouvido falar da investigação antes da declaração pública da FIA ser feita. A Mercedes chamou as alegações de infundadas e, embora tenha dito que se originaram de um único meio de comunicação, também rejeitou as alegações feitas na cobertura da mídia associada, que disse afetar indevidamente a integridade e a seriedade de nosso chefe de equipe. Como mencionamos antes, a Mercedes também não gostou nem um pouco do vazamento anônimo dessa história.
Suzy Wolff, então, divulgou sua própria declaração cerca de 45 minutos mais tarde, dizendo que estava profundamente insultada, mas infelizmente não surpresa pelas alegações, que ela disse serem infundadas. Ela chamou a saga de desanimadora e expressou sua crença de que parecia estar enraizada em um comportamento intimidatório e misógino, focado em seu estado civil e não em suas capacidades. Nenhuma dessas declarações foi apenas para rejeitar as alegações ou alegar inocência. Foram ataques ao que aconteceu e ao modo como isso foi tratado. Sempre houve uma certa tensão entre a FIA, que regulamenta a Fórmula 1, e a detentora dos direitos comerciais, a Liberty Media, mas as relações entre as duas vêm piorando há algum tempo. Este último conflito pode ser apenas mais uma escaramuça no que até agora tem sido uma guerra de bastidores, mas pode explodir e ficar muito maior. É certamente mais um golpe na confiança entre a FIA e a Fórmula 1, que já era escassa. Para entender por quê, é necessário ter uma visão mais ampla do cenário. A FIA não é apenas o regulador, ela também detém os direitos comerciais. Mas devido às exigências da Comissão Europeia para separar seu papel regulatório do lado comercial, a FIA vendeu esses direitos em um acordo de 14 anos em 1995, seguido por um outro de 100 anos. É por isso que o presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, gosta de enfatizar que ele é o proprietário da Fórmula 1, bem como o regulador. Claro, a Liberty Media vê as coisas de maneira um pouco diferente. A FIA recebe uma parte da renda por meio do Pacto da Concórdia e regula e administra os detalhes da Fórmula 1, como controle de corrida, comissários, cronometragem, departamento técnico e etc. E a Liberty Media está trabalhando para tornar a Fórmula 1 maior e mais próspera. Isso se transformou em uma espécie de luta pelo poder. Não é a primeira vez que isso acontece. Lembre-se da guerra FISA-FOCA no início dos anos 80 e das ameaças de se criar um campeonato separado na primeira década deste século. Hoje algo parecido está acontecendo e houve vários pontos de atrito em 2023. Em janeiro, Ben Sulayem questionou os rumores de uma venda para a Arábia Saudita que avaliava a Fórmula 1 em 20 bilhões de dólares, um valor que ele chamou de inflacionado. A Fórmula 1 respondeu dizendo a Ben Sulayem que ele deveria ficar de fora dos assuntos comerciais que não dizem respeito à FIA. E embora Ben Sulayem tenha dito posteriormente que estava se afastando do envolvimento diário na Fórmula 1, ele permanece muito ativo nos bastidores. Isso levou ao próximo incidente, com Ben Sulayem abrindo o processo de manifestação de interesse para novas equipes. Seu argumento era que a FIA estava fazendo exatamente o que o órgão regulador deveria fazer, já que o Pacto da Concórdia permite até 12 equipes. A Liberty Media não ficou feliz, mas a FIA acabou aceitando a proposta da Andretti, que ainda aguarda aprovação ou rejeição comercial da Fórmula 1. E não subestimem o quão litigioso foi esse processo. Este é o terceiro incidente. O fato da FIA de Ben Sulayem estar investigando as acusações de compartilhamento de informações confidenciais é um ataque claro à Fórmula 1. E o fato da Fórmula 1 e os Wolffs terem respondido com tanta força mostra que o ataque atingiu o alvo. Há também a questão mais ampla da negociação do próximo Pacto da Concórdia, que começará em 2026. Sabe-se que a FIA pressiona por mais dinheiro e a Liberty Media quer rejeitar essa ideia. Tudo isso faz parte da mesma guerra entre a FIA e a Fórmula 1 que está acontecendo silenciosamente em segundo plano. Com crescente burburinho no paddock da Fórmula 1 sobre uma possível separação, criando um novo campeonato com a FIA muito menos envolvida, a questão é se este incidente em particular poderia acender o barril de pólvora em que se transformou o cenário político das corridas de Grande Prêmio. No fim das contas, tanto a FIA quanto a Liberty Media acham que estão do lado certo, mas não podem continuar brigando assim. Isso pode causar um grande dano à Fórmula 1 e é responsabilidade de ambos os lados fazer a categoria funcionar. Afinal, para os milhões de telespectadores, é só esporte e as pequenas disputas políticas não significam nada, só prejudicam o crescimento da Fórmula 1. Essas brigas não podem continuar acontecendo. A tensão entre duas das principais partes da Fórmula 1 precisa ser resolvida, e talvez essa saga possa ser um gatilho para isso. Mas a prioridade aqui é resolver a investigação em questão e chegar ao fundo das alegações.
As informações da FIA sobre o processo são escassas, mas parecem suficientes para sua divisão de ética e compliance, que, segundo o órgão regulador, tem tolerância zero à má conduta. Dentro do âmbito desta parte da FIA estão violações dos princípios éticos contidos no regulamento da FIA. Por exemplo, discriminação, assédio, suborno, corrupção, conflito de interesses, fraude e lavagem de dinheiro. Quando alguém ou algo é denunciado, o assunto passa por 3 etapas: avaliação inicial, investigação e conclusão. E embora a palavra investigação tenha sido usada com bastante liberdade nesse caso, é no sentido genérico de isso está sendo analisado. Pode-se assumir que o processo da FIA esteja, neste momento, na fase de avaliação inicial. Isso significa verificar se a preocupação de má conduta se enquadra no escopo deste procedimento e se a alegação é apoiada por fatos suficientes para justificar uma investigação mais aprofundada. Caso passe para o próximo estágio, será estabelecido um cronograma para a fase de investigação e os Wolffs terão de responder às alegações. Mesmo a investigação completa pode não levar a nada. O caso será encerrado se for constatado que não houve má conduta. Se as investigações constatarem que houve má conduta, as conclusões, as provas e quaisquer ações corretivas propostas serão encaminhados a outro órgão da FIA para que tome uma decisão.